Olá a todos vocês que me assistem. O meu nome é João Batista de Azevedo Júnior e este é o segundo vídeo da série Aventurando-se pelo Latim. Se vocês gostarem do material, peço que vocês deem um like para que a gente possa saber e continuar com esses vídeos. O objetivo de eu fazer esses vídeos é despertar o interesse de outras pessoas pelo latim. No vídeo anterior nós começamos a discutir os benefícios que podem advir desse estudo. Nós falamos sobre dois benefícios que seriam o benefício que o estudo do latim traz no aprendizado do português, que a gente pode dizer aquisição do nosso idioma pátrio, o idioma português, e o benefício que o latim traz, o estudo do latim traz para a aquisição de um idioma estrangeiro moderno. Pode ser uma língua românica, mas pode ser até mesmo o inglês, que não é uma língua neolatina, mas sim uma língua germânica. Agora, nesta apresentação, nós vamos discutir um terceiro benefício que advém do estudo do latim e que é talvez o mais importante deles. É o seguinte: essa terceira faceta, esse terceiro benefício que advém do estudo do latim, ele aumenta de uma certa forma a empregabilidade das pessoas. Por quê? Normalmente as empresas esperam que as pessoas que elas contratam tenham uma certa habilidade no uso da matemática, da aritmética, para fazer cálculos, né? E que tenha algum conhecimento de informática e talvez familiaridade com linguagem de programação. Porque esse tipo de habilidade apoia o desenvolvimento do futuro profissional. É muito interessante que você tenha esse tipo de conhecimento, esse tipo de skill, né? De habilidade. Muito bem. Por incrível que pareça, é bastante possível que o desenvolvimento, o seu desempenho nessas áreas seja melhor como consequência do aprendizado do latim. A observação de alunos e professores, não durante décadas, mas durante séculos, é que estudar o latim torna as pessoas mais capazes de analisar novas situações, de aplicar o raciocínio de forma sistemática e disciplinada, ou seja, contribui para o desenvolvimento cognitivo das pessoas que estudam essa disciplina. Por quê? O latim tem o dom de conseguir desenvolver as capacidades de análise e raciocínio e prepara a mente para pensar de modo organizado. Porque o estudo, para você aprender a ler o latim e ler os textos em latim, você tem que ter memorização, concentração e reflexão. São hábitos fundamentais para o melhor desempenho em qualquer âmbito de estudo, mas principalmente nas ciências exatas. Vamos contar uma história que nos foi transmitida pelo professor Napoleão Mendes de Almeida, no prefácio da 29ª edição de sua notável gramática latina. O professor Napoleão Mendes de Almeida foi um grande gramático do português e um grande latinista, e essa gramática latina que ele escreveu foi durante décadas utilizada no ensino do latim aqui no Brasil. A história que o professor conta, ela envolve 3 matemáticos de renome internacional que vieram lecionar no Brasil em 1934, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo, que mais tarde deu origem à USP. Esses professores se chamavam Glébio Vataguin, Giacomo Albanese e Louis de Fantapie. E os 3 eram matemáticos de renome internacional. Muito bem, quando eles começaram a lecionar aqui no Brasil, naquela época falava-se numa reforma do ensino. E os professores resolveram fazer um ofício para o então ministro da Educação. E pediram ao professor Napoleão que revisasse, né, quanto ao português, uma vez que eles estrangeiros poderiam cometer algum erro, né? E ele conta o seguinte: os professores fizeram o ofício e uma das coisas que eles diziam no ofício foi a seguinte: chegados ao Brasil, ficamos admirados com o cabedal de fórmulas decoradas de matemática com que os estudantes brasileiros deixam o curso secundário, fórmulas que na Itália são ensinadas só no 2º ano de faculdade.
Ficamos, porém, chocados com a pobreza de raciocínio, com a falta de ilação dos estudantes brasileiros. Pedimos a Vossa Excelência que, na reforma que se projeta, se dê menos matemática e mais latim no curso secundário, para que possamos ensinar matemática no curso superior. Ora, isso mostra que os 3 professores, experientes e renomados professores, estavam firmemente convencidos de que o estudo do latim melhorava o desenvolvimento cognitivo das pessoas. Ou seja, isso aqui era um sentimento que advinha da experiência deles, era uma coisa que eles tinham visto acontecer, né? E o professor Giacomo Albanese, conforme nos diz o professor Napoleão, chegava ao ponto de dizer: dê-me um bom estudante de latim que farei dele um grande matemático. Tão convencido ele estava de que o latim contribuía para o desenvolvimento cognitivo. E a mesma coisa com relação à informática, por exemplo. Uma linguagem de programação se caracteriza pelo rigor, pela inexistência de ambiguidades, pela lógica que existe na sequência de comandos. Então, programar exige as capacidades de alta capacidade de análise e raciocínio, pensamento organizado, memorização, concentração e reflexão. Ou seja, exatamente o que estudar latim exige também, e que o ato de estudar o latim, o aprendizado do latim, contribui para desenvolver essas capacidades. Agora vamos ver o seguinte. Os benefícios trazidos por estudar latim são comprovados ou se trata simplesmente de evidência anedotal? Evidência anedotal é aquele de ouvir falar. E a comprovação científica ela exige uma coisa mais rigorosa, mais baseada na estatística. O fato é que nós vamos comentar alguns estudos sobre a influência do latim no desempenho escolar, no que diz respeito ao aprendizado da língua materna, que foi o que nós discutimos na reunião, no vídeo passado, aprendizado de uma língua estrangeira moderna, que nós também discutimos. E o que nós estamos discutindo agora é o desenvolvimento cognitivo. Então, nesses 3 aspectos, A, B e C, o que dizem os estudos quanto à influência do latim? Um estudo que é muito citado na literatura é um que foi feito em 1976 por um pesquisador chamado Ascantonio. E nesse estudo ele fez a análise de 8 estudos já feitos, todos eles com grupos de controle, quer dizer, um grupo que estudou e um grupo equivalente que não estudou o latim. E ele encontrou evidência conclusiva para o efeito positivo em A, B e C. Ou seja, nos 3 itens, o grupo que havia estudado o latim apresentava melhoria em relação ao que não havia estudado. O estudo mais recente, feito por Brack e Bradshaw, em 2017, fez análise de 50 estudos que foram realizados nos Estados Unidos desde 1915 e traz a evidência conclusiva para o efeito positivo A, ou seja, a aquisição da língua materna, e um efeito positivo para os itens A, B e C, porém não tão conclusivo do ponto de vista estatístico. Ora, com relação a isso, eu diria o seguinte. Bom, o que eu me arrisco a dizer sobre isso é o seguinte. Eu não encontrei nenhum estudo feito com alunos falantes nativos do português. Pode ser que exista algum, mas infelizmente eu não encontrei. Agora, o efeito positivo do latim sobre a aquisição do nosso idioma nativo, o português, que seria o nosso L1, é tão evidente que não precisa de um estudo formal para demonstrá-lo. Eu acredito que não há dúvida, não pode haver dúvida de que você conhecer latim contribui para que você domine melhor o português, você tenha um vocabulário melhor, maior, mais amplo, que você faça um uso mais efetivo do idioma. Por outro lado, existe uma evidência conclusiva, de acordo com os estudos anteriores ali, o efeito positivo para a aquisição do idioma nativo para os falantes nativos do inglês. Então parece bastante lógico que o efeito sobre o aprendizado do inglês para nós, que seria um idioma estrangeiro, seja ainda mais notável para nós, cuja língua nativa é o português, que é um idioma derivado do latim. Porque como o inglês tem grande influência, um grande número de palavras
que vem do latim, como a gente viu no vídeo anterior, você conhecendo o latim, você terá um inglês mais, digamos assim, um vocabulário melhor, maior, você escreverá de forma mais elegante. Enfim, eu acredito que esse benefício, isso aí é muito provável que ocorra com um efeito benéfico do estudo do latim para nós. Com relação ao desenvolvimento cognitivo, o que eu achei assim, bastante interessante e que é quase um estudo científico, que envolve um número muito grande de pessoas, um estudo que foi feito na França sugere o efeito positivo do latim no desenvolvimento cognitivo, do estudo do latim no desenvolvimento cognitivo. É o seguinte, lá na França existe uma espécie de Enem que os estudantes fazem após completarem o ensino médio, né? E esse Enem, entre aspas, foi feita uma tabulação do resultado, tendo em vista se o estudante havia ou não estudado latim. Então, os conceitos lá são très bien, muito bem, bien, bem, assez, regular, passável e recusado. O que se observou? Observou o seguinte: a porcentagem daqueles que estudaram latim e obtiveram o conceito melhor, très bien, é 3 vezes maior do que a porcentagem daqueles que não estudaram e obtiveram esse conceito. Da mesma forma, no conceito bien, a gente tem que o dos que estudaram, a porcentagem dos que estudaram e obtiveram esse conceito é bem maior do que as dos que não estudaram e obtiveram esse conceito. No aceibiano, mais ou menos, a porcentagem é quase igual. No passável, os que não estudaram, a porcentagem dos que não estudaram e obtiveram esse conceito é apenas passável é maior do que a daqueles que estudaram e obtiveram o conceito. No refusé também a gente vê uma diferença significativa a favor daqueles que estudaram o latim. Os pesquisadores só não se dispuseram a dar o próximo passo, que seria atribuir uma relação causal ao estudo do latim, porque não havia sido feita uma normalização dos grupos quanto ao background socioeconômico. E, portanto, fica difícil atribuir uma relação causal se você não isolou os diversos fatores, né, que podem provocar aquele efeito. De qualquer maneira, o resultado, o que foi feito é explicado no próximo slide, para quem estiver interessado em mais detalhes, mas é uma evidência bastante sugestiva de que, de fato, o aprendizado do latim tem um efeito positivo no desenvolvimento cognitivo dos alunos. Então, estudar latim em pleno século XXI não é uma ideia despropositada. E eu pretendo prosseguir aqui com um ciclo de apresentações. Peço a vocês que, se gostaram, deem um seu like e, por favor, façam isso para que a gente saiba como é que está sendo a aceitação. Muito obrigado a todos que me assistiram até o momento e até a próxima, se Deus quiser. A seguir a gente tem aqui umas referências bibliográficas para quem quiser ver os artigos. Obrigado e até a próxima.